Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, quem nos assiste aqui no plenário e pela TV Câmara e redes sociais. Eu quero, de público, agradecer, vereador Toigo, o presente que a sua homenagem nos trouxe hoje. Eu conhecia uma parte do trabalho, mas não nessa profundidade. E vejo que Caxias tem que saber mais a respeito disso, porque é um trabalho maravilhoso que, como foi apresentado aqui, ele está no mundo, mas a gente tem muito ainda que evoluir na nossa cidade, né? Especialmente na separação do lixo, que está muito grave, né? E conforme estávamos falando, eu e o vereador Felipe, e aí eu quero entrar ao tema que eu trago aqui, a gente não pode se distrair de pontos importantes. A exemplo do meio ambiente. Eu achei emocionante, eu senti emoção com o que o reitor Cunhava trouxe. Nós estamos na vida, nós precisamos de água limpa, de ar para respirar, né? E o tema que eu trago é a vida. Eu estive, segunda-feira, no fórum, no 4º Fórum, né, Mais Segurança, que ele é organizado pela Associação do Ministério Público e pela nossa ONG Brasil Sem Grades, ao qual os senhores sabem que eu sou a vice-presidente. É o 4º ano que nós tratamos, o nosso fórum sempre está falando dos diferentes tipos de impunidade. Já tratamos do semiaberto, já tratamos da falta de legislação, e, neste momento, o foco foi o pacote anticrime. Quem estava conosco? Técnicos, né, promotores públicos, advogados, juízes, que precisam da legislação para tratar do crime, e vítimas, familiares de vítimas, que não desistiram ainda de lutar, né, pela justiça. Tínhamos também psicólogos que trabalham perto do crime e psicólogos que atendem essas vítimas, né? Uma fala que eu quero destacar é uma coisa importante assim, gente. Essa é uma pauta nacional. Mas por que eu quero repercutir aqui? Porque é nas cidades que ocorre a violência. É nas cidades que a gente está com medo de sair nas ruas. É na cidade que os nossos jovens estão cooptados ao redor das escolas com o tráfico de drogas. Então, nós temos que não nos distrair desse debate, né? Pode passar. A secretária nacional de segurança estava, e ela disse essa frase: precisamos entender de uma vez por todas que a corrupção é um dos grandes responsáveis pela violência no nosso país. Eu fui mediadora de um dos painéis e estiveram lá o tempo todo técnicos, falando, né, de pontos importantes do pacote. Pode passar. E essa frase, né, essa chamada do Humberto Trezi, projetos de Moro para maior rigor penal merecem apoio, mesmo após o vazamento dos diálogos da Lava Jato. O que a gente valoriza no Brasil? O vazamento ficou maior do que o pacote. O pacote que pode dar subsídio para os legisladores defenderem a sociedade está desde fevereiro parado. Ele foi para o Congresso em fevereiro, mas não se ouve mais falar. Ficou mais forte o vazamento, que eu não quero entrar no mérito aqui. O mérito não é esse. O mérito é nós termos legislação para, de fato, conter 65 mil mortes por ano nesse país. São números de guerra. E a gente vai se acostumando com isso. Alguns pontos que fazem parte do pacote, né? Dificultar a progressão de regime.
O pacote preconiza que, depois somente de cumprir 50% da pena, que poderia ter algum tipo de progressão. Hoje nós vivemos um absurdo em relação a isso. Tem crimes cometidos aqui na nossa cidade que eram de pessoas que progrediram de pena. Então, a gente fala, né, na cultura da paz, e é verdade, nós precisamos, né, cultuar e propagar a paz. A gente criou nesta casa o Dia da Paz em relação à Ana Clara. Mas a Ana Clara é uma menina vítima da impunidade. O Sérgio, pai da Ana Clara, anda com uma pilha de papéis assim, de que a pessoa que matou a Ana Clara tinha já como ocorrência policial. Quem explica isso para uma família? Né? O projeto traz também... não, é só para deixar claro. Hoje, com 1/3 da pena cumprida em crime hediondo que envolveu a morte de pessoas, a pessoa já pode progredir de regime. Isso não tem mais como continuar. Né? O outro aspecto em relação ao juizado de colegiados. Como a grande criminalidade hoje está ligada ao narcotráfico, o juiz fica em risco, né? Ele pode se tornar vítima. Então, a sentença ser dada por colegiado é outra coisa que faz parte do pacote, que lá foi trazido como uma questão importante para evoluir. O regime mais duro com as facções. Está previsto ali que os líderes de facções, ao invés de poderem ficar só 1 ano afastados da sua zona onde moram as famílias e tal, eles possam ficar 3. Então, daqueles 17 líderes de facções aqui do nosso estado, que foram para outros estados, alguns já voltaram. Quem está sendo protegido? A legislação protege o criminoso e não a sociedade. Então, esse projeto está dentro também do projeto anticrime, que possam ficar até 3 anos em outros estados, né? E, além disso, fiquem isolados dos demais detentos, que eles só tenham comunicação pelo parlatório, que eles não tenham visita íntima. Por que eles têm que ter direito à visita íntima e receber visitas, aonde, se através disso eles cooptam, eles prejudicam pessoas que estão presas, que não são criminosos como eles, mas são cooptados pelo crime. Então, isso também está no pacote. Os juristas que lá estavam, ligados ao crime, defendem assim, que ele poderia até ser mais rígido no que tange ao crime de homicídio simples. Hoje, o homicídio simples, ele tem pena mínima de 6 e máxima de 12. E tem uma tendência grande no Brasil de dar a pena mínima. E quando a pessoa recebe uma pena de 6 anos, ela vai embora, ele matou uma pessoa, mas recebeu uma pena de 6 anos. Ele não vai preso. Ele sai caminhando do fórum junto com os familiares das vítimas. Então, isso é uma questão que quem estava lá, nós até ficaram de nos encaminhar para a ONG, para nós encaminhar, como uma melhoria que tem que haver. Tem que aumentar a pena mínima. Se coloquem no lugar de um familiar que perde o seu familiar e o assassino é condenado na pena mínima e sai caminhando do fórum. Isso é um absurdo. Isso é só no Brasil, né? Tem uma fala importante, né, da Marta Beltrame, que é a atual presidente da associação. É uma iniciativa contra a impunidade e conta com o apoio amplo da categoria. Uma declaração de líder. Então, gente, assim, nós precisamos todos nos unir em relação a isso. Assim como a gente não pode se distrair da questão do meio ambiente, a gente não pode se distrair da questão da vida, dando valor para uma coisa menor, né?
que nós precisamos dar valor à vida. Tem uma fala da doutora Silvia, que ontem eu encontrei, eu estava representando a casa na formatura dos 30 brigadianos aqui da nossa brigada, né? E a doutora Silvia me disse essa frase. Eu disse, doutora Silvia, o que tu destacaria como importante nesse projeto? Ela colocou, vejo todo o pacote como positivo, especialmente aqueles pontos voltados para o crime organizado, tanto no que diz respeito à corrupção sistemática, como ao crime organizado no narcotráfico, responsável pelo número alarmante, né, com índices de guerra civil e homicídios. Então, a gente fica pensando, né, por que os nossos parlamentares não querem votar? Né? É o Caixa 2? Onde mais estão envolvidos em negociações ilícitas? Gente, é nas nossas cidades que essas mortes estão acontecendo, que a gente perdeu o controle. Segurança não é apenas brigada militar. Segurança é investigação, segurança é penas duras para quem é psicopata e controla o crime como está controlando hoje. O seu à parte, vereador Kiko. Vereadora Paula, no contexto que a senhora está falando, a doutora Silvia Regina Becker diz ali, crime organizado. Aí eu quero só perguntar, qual é o deputado, qual é o senador que vai votar, que vai ter coragem de votar? E se ele recebe ameaça quanto à sua família? O crime é organizado. Então, antes de qualquer votação, eles chegam em quem? Em quem vai votar e ameaçam ele e a sua família. Eu não acredito que alguém tenha tanta coragem de colocar a sua família em risco. Isso é o mal que nós temos. Isso é um retrocesso da nossa justiça. Então, para isso, vereador, a sentença, né, está se falando de colegiado para os juízes. E em relação aos deputados, aos parlamentares, são 513. É a instituição que tem que funcionar. E quem que pressiona os 513 são a sociedade. E nós precisamos fazer esse papel. É esse papel que os desabafos dos familiares que estavam lá. Quem vai lutar por isso, senão a sociedade? Né? Esse dinheiro, o crime da corrupção falta, que a gente briga aqui, na saúde, vereador Rafael, na educação, no sistema de segurança, na infraestrutura, no saneamento básico. Então, nós precisamos, é nosso papel como parlamentares, alertar a população disso. A discussão com relação ao vazamento, ela é importante, a gente tem que chegar na solução. Mas o negócio aqui é nós falarmos sobre o pacote anticorrupção, que é o mal que está afetando a nossa sociedade, que dominou o Brasil. E eu proponho, né, que a gente fique todos do mesmo lado. A gente não pode partidarizar isso. O nosso lado tem que ser a justiça, a vida das pessoas. De forma prática, eu quero propor a essa casa uma moção de apoio ao pacote anticrime. Não vamos falar de Sérgio Moro, vamos falar de pacote anticrime. E essa moção que saia dessa casa, que saia do Parlamento Regional, que saia através de todos nós, para todos os nossos representantes em Brasília. Se nós não defendermos isso, quem vai defender? A vida é o que importa. Quando a gente perde e relativiza, como está relativizado nesse país, a vida, nós vamos esperar mais o quê? Eu percebo, nesses 7 anos que eu estou à frente desse tema, a gente evoluiu, né? As redes sociais ajudaram. E outra coisa que fez evoluir é que cada vez mais pessoas são vítimas de crime. Porque o nosso individualismo nos mata. Quem chega perto do crime, quem é vítima, passa a se associar. Por isso que a gente percebe que isso teve uma certa evolução. Né? Então, nós precisamos
acordar, né, fazer a sociedade se dar conta que nós temos que exigir que esse pacote seja votado. Ele até, segundo os criminalistas, precisa ficar mais duro em alguns pontos, relacionados especialmente ao homicídio simples e a outras questões. Teve um dos juristas que falou lá sobre a decisão de segunda instância. Ele disse, gente, só no Brasil, depois que já passou por uma investigação inicial, já passou por um juizado, já teve prova, passou pela segunda e a gente ainda tem dúvida. Vamos esperar mais o quê? E os processos vão se acumulando nos fóruns, né? E as coisas não andam. E a gente está fazendo o quê? Então, eu proponho, né, que nós façamos... às vezes a gente fica pensando, né, do que vale? Do que vale uma moção? Se a gente multiplicar ela, se a gente der voz a ela, a gente vai estar dando voz a o que tem de mais importante, a gente poder voltar para as ruas. Gente, quando um restaurante fecha mais cedo ou nem abre mais pela insegurança, nós estamos falando de desenvolvimento econômico. Quando a gente não pode mais caminhar na rua, né, de medo, nós estamos falando de dignidade. E essa pauta não pode parecer corriqueira. Ela está no nosso país. Vereador Périco, seu à parte. Vereadora Paula, o seu assunto é de extremíssima importância, ele é sempre atual. Porque enquanto nós não atacarmos diretamente a legislação e a alteração do Código Penal, isso aí. E isso passa pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional ele não vai, é de 7 de dezembro de 1940. É que nem a CLT, que para aquele momento ele era importante, mas o crime organizado ele é completamente diferente de quando foi elaborado o Código Penal. E o que eu fico admirado é que o Congresso Nacional ele não se atém a isto. Que o Supremo Tribunal Federal ele dispensa mais tempo para questões que não lhe diz respeito, como de soltura deste, soltura daquele, quando na verdade o Supremo deveria também pressionar o Parlamento para que se alterasse o Código de Processo. Isto é uma questão importante do Supremo Tribunal Federal, e não essas questões que todo dia pinga, e que isto para com essa questão da reavaliação, da revisão de um novo processo penal. E é inadmissível, vereadora Paula, quando lá na disciplina de Direito Penal, 6 anos e 6 meses é o mínimo da pena no Brasil. Isso é inexplicável. E por bom comportamento sai com 1 ano e meio, 2 anos. Bom comportamento. Mata alguém e depois sai por bom comportamento. Só o Brasil? É só o Brasil? Então isso que bom que a senhora traz, porque todo dia nós temos que trazer isso. Não é só educação, não é só saneamento. Isto gera muito mais problemas. O dinheiro daqui deveria ir para a educação, mas vai para onde? Para essa segurança, quando na verdade não existe segurança nenhuma. Obrigado, vereadora Paula. Uma psicóloga falou, foi no nosso outro fórum. Sabe o que é o bom comportamento, vereador Périco? São psicopatas que se adaptam muito bem com o sistema. Então, eles têm bom comportamento. Aí eles vão para a rua e continuam cometendo crimes. Vocês viram aquele caso de ele ficou 30 anos preso, né, por pedofilia, e ele estava em regime de progressão de pena em Porto Alegre, foi preso no centro de Porto Alegre, ameaçando uma menor de 17 anos com pedofilia. Né? Então, também de uma psicóloga, né, na segunda-feira, as penas mais duras para criminosos, para crime hediondo, nós não estamos falando de criminalidade generalizada, para crime hediondo, para crimes contra a vida, elas têm que servir de limite, assim como quando a gente educa um filho em casa.
quando a gente diz não faz isso porque senão tu vai ter o castigo, não é porque a gente queira dar o castigo. A gente quer que ele não faça, que ele não cometa aquela infração. Então, nós precisamos se dar conta que um código de 1940 não dá mais. Eu estive verificando em relação ao nosso projeto para a extinção do regime semiaberto, ele vem sendo postergado, e arquiva e desarquiva e não vota. Então, é pressão da sociedade e nós temos que encabeçar essa pressão. Muito obrigada, presidente.